meio difícil, parece uma coisa que não combina, mas combina sim. Nós podemos passar por cima disso olhando para Jesus. Bota isso em oração diante de Deus e Deus vai te dar vitória. Seja sempre bem-humorado, meu querido. Sorria para as pessoas, isso vai fazer bem para a sua alma. Porque um rosto alegre alegra o espírito. Aprenda isso, quando você estiver triste, comece a sorrir. Sorria para o espelho, você vai ver que os teus olhos vão ver você sorrindo. Isso dá comando para o seu cérebro. Por que a gente precisa ficar triste quando Deus diz para a gente ser agradecido em tudo? Para em tudo dar graças, em tudo. Mas a gente resolve ser mal-humorado, quer que as pessoas todas vejam a nossa dor, que todas as pessoas sintam o nosso lamento. Isso não é bom. Vamos mostrar bom humor e alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Lembre-se sempre de deixar o Espírito Santo agir e dirigir a reunião. Queridos, não faça da sua reunião um produto de micro-ondas. Já comeu arroz de micro-ondas? Você já comeu pipoca de micro-ondas? Dá para comer, mas vou falar, parece que não vai fazer a digestão, parece que está comendo isopor. Então assim, se você como líder, pega a folha de estudo, coloca ela na frente do teu rosto e começa. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Deus abençoe cada um para a sua casa. Pode comer umas bolachinhas aí que vocês estão na hora de ir embora já. Sua corda não vai crescer. Diagnóstico. Você é a peça mais importante dessa engrenagem. Você é fundamental para que funcione. Então, meu querido, procure dar lugar para o Espírito. Procure orar. Ah, pastor, mas eu não estou bem. Aí que é o mais importante ainda, você colocar Deus à frente, deixar Deus realizar a reunião. Você está bem? Então deixa Deus realizar a reunião, porque às vezes quando a gente está muito bem, a gente começa a fazer as coisas por si só. Coloque em oração. Crie atmosfera de espiritualidade. Deixe com que se desenvolva isso na reunião. Ore, ore, ore. Que haja testemunhos, oração por necessidade. E nas orações, procura não ficar atalhando as coisas. Incentive a busca real do Espírito Santo. Um outro item, fazendo bom uso das perguntas. As pessoas estão mais interessadas no que elas têm a dizer do que no que elas têm a ouvir. Cuidado para não falar demais. Se a cada pergunta você tiver que fazer um discurso, vai ser um problema. Deixe as pessoas falarem. Observe-as. Observe-as. Então a pessoa vai falar, a primeira coisa que o líder faz é isso aqui, cruzar os braços. Não, meu irmão. É melhor que você fique na ponta da cadeira olhando para ela como se você quisesse saltar em cima dela de tanto que você quer ouvi-la. Mostre que você está com atenção para com ela. Então dê ouvidos, deixe as pessoas falarem, porque o que mais elas querem é falar. As perguntas, você vai perceber que as perguntas elas são feitas para que as pessoas digam o parecer delas, não é sim ou não, certo ou errado. Você vai perceber nas perguntas que as pessoas vão falar, cada uma vai falar de um ponto de vista. É para envolver o grupo, é para todo mundo conversar, porque não dá para fazer isso na estaca. Perguntas edificam relacionamentos. Então trabalhe em cima das perguntas. Se você precisar retornar contra a pergunta, retorne. Você pode fazer de uma pergunta 3, 4, 5, 6 perguntas, mas não fique levando muito tempo com isso. Você tem que gastar no máximo meia hora com esse momento. Quarto, perguntas nos ajudam a descobrir as necessidades da corda. Quando você faz a pergunta e o irmãozinho lá começa a responder, você começa a perceber aquilo que está doendo, o que ele está vivendo, porque ele solta, ele vai soltando naquilo que ele está falando. Então preste bastante atenção, porque ajuda você a descobrir as necessidades pelas quais você deve orar e assistir os membros da sua corda. Por isso é importante a multiplicação, por isso é importante não termos cordas muito grandes, porque senão não dá para você assistir todo mundo, não dá para você cuidar de todo mundo, você não vai aguentar. Então por isso é bom manter a corda entre 10, 12 pessoas, chegou a 16, tem que estar multiplicando. Amém? Dá um amém bem alto aí para eu ficar feliz. Amém. Amém, muito bom. Não se limite às perguntas-chave, seja articulado. Vamos falar sobre ofertas? Vamos falar sobre ofertas? Amém.
quando você falar sobre ofertas, leve o pessoal a se alegrar. Agora nós vamos falar sobre uma das coisas mais alegres da hora do culto, amém? Amém. Então grita com júbilo aí que eu quero ouvir. É isso aí, bata a palma, incentive o pessoal a se alegrar. Incentive o pessoal a se alegrar. Nunca ministre oferta como se estivesse pedindo desculpa por ter que fazê-lo. Aquilo que eu falei no começo, né? 2, nunca ministre oferta como se estivesse fazendo algo errado ou exagerado. Não faça isso, meu irmão. Comece a dar desculpa para o cara. Olha, eu sei que você já deu o teu dízimo, eu sei que você já deu tua oferta missionária, tua oferta por centro de treinamento, tua oferta para construção, tua oferta de amor, mas nós temos que tirar a oferta, que vamos tirar a oferta. Também não constranja, né? Colocar uma bacia de alumínio e falar para os irmãos: se eu ouvir moeda caindo, eu vou começar a repreender aqui. Não faça isso, pelo amor de Deus, né? Nunca ministre ofertas como se aquilo fosse pesado aos irmãos. Quem tem que decidir se vai dar ou não é o irmão, amém? Você só vai ministrar, quem decide é ele. Incentive, porque é dando que se recebe. Quem é mais rico, irmãos? Quem tem muito ou quem dá muito? Se o cara tem, mas não sai nada dele. Se o camarada tem, mas ele não tem nada para repartir, ele é rico ou ele é pobre? Para mim ele é pobre. Eu me lembro de um irmão que me procurou em casa e disse para mim: pastor Paulo, ore por mim. É um irmão de uma outra cidade. Ele falou: ore por mim. Eu estou vindo à tua casa hoje, estou vindo com o cartão de crédito do meu filho, não estou um tostão no bolso. Eu preciso de pouso na tua casa, não tenho dinheiro para pagar o hotel. Mas eu tenho uma fazenda com muitas cabeças de gado em cima da fazenda, não consigo vender uma cabeça de gado. Eu tenho uma fazenda numa outra cidade com mais de 60 mil pés de pinheiro. Eu tenho quase 2 milhões de reais naquela fazenda em pés de pinheiro. Não consigo tirar um tostão daquela fazenda, simplesmente eu não tenho dinheiro para pôr comida na mesa esse mês. Vamos orar, irmão. E Deus então começou a revelar, e passamos a noite em oração. No outro dia ele foi embora, naquela semana. Por isso que você tem que crer, meu irmão. Falei para ele: a tua fidelidade, meu irmão, você está sendo fiel a Deus. Se você receber 2 milhões, você vai realmente dar o teu dízimo disso? Porque Deus quer compromisso. Você vai ser generoso com quem está precisando, ou você quer meter 2 milhões no bolso para ficar chupando sorvete e tomando Coca-Cola, para dizer o que pode botar comida na mesa? Pois naquela semana ele conseguiu um homem que vendeu todos os pés de pinheiro dele, e ele levantou quase 2 milhões de reais naquela época. Porque Deus não é um Deus de confusão. O nosso Deus é poderoso, e Ele disse que se você der, Ele abre as janelas dos céus. Pode fazer prova dele. Então, meu irmão, ministre dando liberdade. Aquele irmão poderia dizer lá assim: o irmão quer tirar dinheiro dos outros. Ninguém está querendo tirar dinheiro de ninguém. A igreja do Senhor precisa de recursos para subsistir, e você tem a oportunidade de ser abençoado. Quer dar? Porque é dando que se recebe. Quer dar? Dê. Então incentive, mas não tente tirar dinheiro de ninguém, mas também não pense que vai ser pesado. Nunca ministre oferta como se Deus e a sua igreja fosse muito necessitada. Irmão, uma coisa é certa: se um não deu, o outro vai dar. Se vocês, por exemplo, não quiserem dar oferta, Deus levanta outros para dar. Eu me lembro uma situação que eu passei há muitos anos atrás. Nunca pensei que eu fosse dizer isso num púlpito. Há muitos anos atrás, a igreja não tinha dinheiro para fechar o caixa do mês. A última arrecadação do mês, a gente costumava contar os dízimos e ofertas antes de encerrar o culto. O tesoureiro ia para uma sala junto com o presbítero, contava e voltava com o valor, e a gente dizia para a igreja, não fechava. Eu não quis cobrar da igreja. E quando terminou, o meu tesoureiro falou: pastor Paulo, como que nós vamos fazer? Falei: irmão, eu não sei, esse não é um problema meu, esse é um problema de Deus. A igreja é de Deus, quem sustenta a igreja é Deus. E fui saindo para a porta da igreja, estava terminando o culto, eu fui saindo para a porta da igreja, e então estava entrando um homem, e o homem disse assim: o senhor é o pastor da igreja?
Eu falei, eu sou o pastor da igreja, eu preciso conversar com o senhor, eu estou precisando de uma oração, o senhor pode orar por mim? Falei, claro, me assentei com ele ali, a igreja toda saiu, ficamos só eu e ele, eu orei por ele, terminou a oração, ele falou assim, então agora eu me vou, mas eu queria deixar uma oferta para a igreja. Tirou um cheque do bolso e enfiou no meu bolso. E eu então me despedi daquele homem e voltei para o meu diácono e falei, ó, tem mais um cheque aqui. E a hora que eu abri o cheque, era o valor que o meu tesoureiro falou que estava faltando no caixa da igreja. Aí eu gostei para ele, falei, dá uma olhadinha aqui. Ele falou, pastor, não acredito. Mas pior, você está achando que você está pensando na fé dele, mas era pior. Ele falou, não acredito que o senhor foi pedir dinheiro para o homem. Tem dessas coisas, né? Falei, irmão, você acha que eu vou pedir dinheiro para o homem? Nem conheço o homem, nunca vi ele, né? A igreja não precisa, meu irmão. Quem precisa é a gente, né? Nunca ministre oferta como se contribuir fosse algo triste. Mas eu queria falar uma coisa que não está aqui. Eu aprendi esses dias com um amigo que está chegando na igreja, ele me falou uma coisa sobre oferta, e eu achei muito legal. Eu pensei muito no que ele me falou, e eu tenho falado para o pessoal lá na Zona Sul, quando vai levantar dízimos e ofertas, para fazer isso. Nós precisamos, irmãos, aprender a levar as pessoas a lançar a rede sobre a palavra de Deus. Lembra Pedro? O Senhor Jesus falou, pescaram alguma coisa? Não pescamos nada, então joga do teu lado direito. Falou, Senhor, nós pescamos a noite inteira, não pegamos um peixe, agora o Senhor vem falar para a gente jogar a rede do lado direito. Tá bom, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ele lançou a rede e pegaram tanto peixe que estava afundando o barquinho deles lá, precisaram de ajuda para pegar os peixes. A palavra de Jesus é poderosa, amém? Então, quando você for ministrar oferta, esse irmão está me falando isso, eu achei muito legal. Às vezes é falta da gente pensar um pouquinho, uma coisa tão simples. Faz o seguinte, peça para os irmãos da corda, na hora que for dar oferta, antes de dar, peça para o irmão levantar a mão com aquela oferta diante de Deus e faz uma declaração profética, uma oração profética em cima da palavra que você ministrou na hora da oferta. Por exemplo, você ministrou lá, é melhor dar do que receber, porque é dando que se recebe. Pronto, então você fala, agora você levanta aí, irmão, com a tua oferta, pega suas moedinhas, pega a sua nota que está na sua mão, coloca aí na sua mão, levanta para Deus e nós vamos orar. Como não tem envelope, na estaca tem envelope, dá para levantar o envelope, né? Aí você faz ele orar junto. Senhor Jesus, eu estou aqui declarando sobre a tua palavra que toda a minha necessidade será suprida, porque o Senhor falou que é dando que se recebe, eu estou dando agora, e eu creio nessa palavra, e eu sei que eu vou receber, e eu vou testemunhar isso que o Senhor está me dando. Porque eu creio que o que o Senhor fala não volta vazio, não volta atrás. O Senhor é Deus de poder, e o Senhor fala, e o Senhor faz, o Senhor diz, e o Senhor cumpre. Por isso eu estou dando com toda a minha fé sobre essa palavra. Um ato profético. Semana seguinte, você vai ver a resposta. Quando esse irmão me contou isso, eu lembrei do pastor Nery, lá no Paraguai. A gente vai ao Paraguai e começa a ver aqueles irmãos pobres, porque você acha que você é pobre, né? Aí você vê aqueles irmãos, aí o irmão Nery começou a perceber na estaca dele que ninguém era dizimista, porque todo mundo endividado e ninguém tinha dinheiro. Aí ele fez o seguinte, ele falou assim, quem tem dívida aqui, ministrou a palavra sobre dízimo, falou assim, quem tem dívida aqui quer ser dizimista e não pode por causa da dívida. Todo mundo levantou a mão. Ele falou, muito bem, então agora você vai assumir o compromisso, nós vamos orar, você vai assumir o compromisso de ser dizimista a partir de hoje, e eu não lembro se ele falou 90 dias, eu vou falar 90 dias, mas é hipotético, ele deu um prazo. Ele falou assim, durante esse tempo, se você não pagar suas dívidas, você traz ela que eu pago. O irmão Nery é pobre que nem eles. Depois daquele período, ele falou, aí vocês vão contar os testemunhos. Irmãos, o testemunho era, eu fui fiel no meu dízimo e na minha oferta, e simplesmente a minha dívida foi cancelada, a minha dívida foi paga, eu paguei minha dívida, fulano de tal pagou para mim, eu sei que eu fui promovido no emprego, eu ganhei emprego, e não tinha uma pessoa que trouxe a dívida para o pastor Nery pagar, porque todas as dívidas estavam pagas, e aquelas pessoas se tornaram dizimistas. É preciso ter ousadia e confiança na palavra de Deus. Amém, queridos?
Como preparar e comunicar o seu testemunho? Pegue um ponto de ação no seu testemunho. Você não pode falar muito, testemunho pessoal tem que ter 5 a 10 minutos no máximo. Você não pode, na semana especial, que é uma semana de evangelismo, que você reúne para aniversários, que você reúne para fazer um comes maior, você não pode pregar 50 minutos. Você tem que dar um testemunho e já fazer um apelo e já anotar aqueles nomes, porque eles são Natanaéis que foram convidados, e você vai por aí. Então pegue um ponto de ação, um lugar por onde você possa começar o seu testemunho, um local, uma mudança, uma transformação de Deus na sua vida. O que fazer para preparar o seu testemunho pessoal? Você vai anotar as coisas como era antes de Jesus, ou antes de receber uma bênção de Jesus, daquela bênção que você recebeu, como foi que você encontrou Jesus, ou como foi que você recebeu a bênção, e como passou a ser depois. Então você vai escrever isso, e você vai ler, e vai tirar tudo aquilo que é a mais, você vai deixar só a essência, e depois então você pode dividir isso com outras pessoas, pedir para outras pessoas avaliarem aquilo que você escreveu. Você pode dar o teu testemunho para a tua esposa, para o teu esposo, para os seus filhos e perguntar o que vocês acham, mudaria alguma coisa, não mudaria? Então você prepara desse jeito, tem que dar de 5 a 10 minutos no máximo, não muito mais do que isso. O que não fazer para preparar, ao preparar o seu testemunho? Não tente, irmãos, encher linguiça, não tente colocar coisa demais. Outra coisa, não fique falando só da desgraça. Já viu aquele cara que vai dar o testemunho de que ele foi viciado em drogas, mas ele teve um encontro com Cristo e Jesus o libertou? Ele conta tanta experiência maluca que ele teve, que os meninos da igreja ficam tudo querendo ser viciado em droga para experimentar as aventuras que ele experimentou. Então seria um filme mais ou menos assim, as aventuras de um maluco que eu acho que encontrou Jesus, mas uma coisa eu tenho certeza, ele viveu muita aventura, foi muito legal o tempo de droga. Então cuidado para não enaltecer demais a desgraça, para não enaltecer demais o seu tempo de mundo, para não tentar dar uma de bom em cima daquilo que você era muito mal, muito ruim, muito esculhambado, aquela tua vida que não era de nada e que Jesus precisou tirar de lá para você ser alguém. Conta o lixo, mas mostre o resultado daquilo e vá rapidamente para o teu encontro com Cristo, como foi maravilhoso e como isso transformou a sua vida, porque o que importa é a ênfase naquilo que Jesus fez na sua vida e não naquilo que o diabo fez. Então o cara sai do terreiro, sai da magia negra, aí ele conta tanta conversa que ele teve com o demônio, que o irmão fica até pensando que se ele tivesse sido do diabo antes, talvez ele teria mais atenção da igreja quando ele falasse com a igreja. Fica parecendo que quem foi muito sujo, muito mais sujo, quanto mais sujo, melhor. Não, irmãos, não vão fazer isso aí não, amém? O estilo de apresentação, seja simples para falar, comunique para as pessoas do seu jeito de dizer, seu jeito de falar, seu jeito de ser.